câmera e sem som, parece. Ele mandou aí no chat. Ah, tá. Não tem problema não, Ayrton. Se precisar, você me... Eu sempre olho no chat aqui, mas está tudo bem. Queridos, acho que está gravando, né? Ah, você está gravando. Deu certo a gravação, né? Pessoal, então bem-vindas, bem-vindos a essa segunda e última aula da disciplina de língua portuguesa 1, que na verdade é uma disciplina muito introdutória de assuntos mais técnicos da língua portuguesa. Vocês podem ver que a aula de literatura, ela tem uma vertente mais abrangente de livros, das nossas emoções, das nossas habilidades leitoras e etc. Já a disciplina de língua portuguesa, ela é mais técnica. A disciplina de língua portuguesa 1, ela se ocupa a falar da própria língua, a falar das palavras. Então, ela é mais teórica, sim, tá? Então, não interprete o curso de letras à luz só dessa disciplina de língua portuguesa. Que às vezes a gente acha que esse curso maravilhoso que vocês estão fazendo se resume só a essa aulinha aqui, essa disciplina, né, de língua portuguesa. Não. Essa disciplina é uma das muitas faces do curso de letras, tá? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Tem gente que prefere livros, prefere outras coisas, prefere práticas de ensino, prefere falar de escola, prefere falar de livros, prefere falar de poesia, mas tem gente que gosta de falar de regras, de olhar para a história das palavras, os sons das palavras. Então, para quem gosta dessa vertente mais teórica e das palavras, nós temos essa disciplina de língua portuguesa 1, tá bom? Eu gosto de fazer esse cabeçalho para vocês entenderem que a linguagem ela é tão magnífica, gente, ela é tão sensacional que ela tem várias faces, tá? A linguagem, ela cria coisas maravilhosas no mundo. Ela cria uma poesia, mas ela também cria um motor. Ela cria uma declaração de amor, mas ela também cria regras. Então, a linguagem traz verdades e ensina a mentir. Então, a linguagem é uma ferramenta poderosa, tá? Muito poderosa. E o curso de letras tem várias faces. Uma das faces do curso de letras é essa disciplina de língua portuguesa 1, que é teórica, tá? Ela vai falar de ditongos, tritongos, hiatos, dígrafos, fonemas, fonologia, encontro consonantal, vogal, consoante. Então, ela é bem técnica, ela é bem teórica, esta aula, tá? Mesmo que você não goste de teoria, entenda essa aula, essa disciplina, como uma curiosidade histórica da língua portuguesa, tá? É uma curiosidade histórica. Hoje eu vou começar a falar, você vai se lembrar de coisas que você viu, sei lá, na 7ª série, na 5ª série, tá? E aquela época não fazia tanto sentido para você, porque você usava pouco a linguagem. Hoje você vai ver o Júlio falando, você vai ver que faz um pouco mais de sentido, porque hoje você usa a linguagem. Não existe nada que você faça sem a linguagem. Para você trabalhar todos os dias em qualquer coisa, em qualquer esfera, em qualquer empresa, você precisa da linguagem, tá? Então é importante para esta aula, somente para esta aula, é importante escrever bem, escrever normativamente, ou seja, com as regras te amparando. Para esta aula é importante olhar para como se escreve, os sons que saem de cada palavra. Então, essa é a pegada, é a natureza desta aula, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa ou eu posso iniciar já, gente? Tá tudo tranquilo? Qualquer coisa me interrompam, tá? Pode levantar a mão ou abrir o microfone falando. Isto é uma aula, não é uma palestra, tá? Vocês têm direito a abrir e participar a qualquer momento, tá bom? Então, vamos lá.
Wellington, eu vou te pedir a gentileza de, ao final dessa aula, me lembrar de eu dar um recadinho da professora Cristina, tá bom? Eu não vou entrar, não vou falar agora não, que senão eu temo perder um pouco de tempo. Mas ao final, se eu não me lembrar, por gentileza, me relembre, tá bom? Que às vezes eu esqueço aqui, tá na cabeça, mas se eu esquecer, por favor, me lembre. Júlio, você tem um recado aí. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar de algumas coisas hoje. Aquelas e aqueles que viram o meu material, viram os vídeos que eu postei nas salas, vão perceber que eu vou repetir algumas coisas que aqueles professores falaram nos vídeos, tá? Então, na verdade, é uma aula, sim, repetitiva daqueles vídeos, é um complemento daqueles vídeos, de modo que, se vocês viram aqueles 2 vídeos da unidade 1 e 2, e da 3 também, a minha aula recupera aqueles itens e repete aqueles itens, tá? Então, para quem já assistiu, já fez anotações, vocês vão ver o Júlio relembrando, falando daquilo lá, e com a possibilidade de você perguntar o que você quiser, tá bom? Que você não pode fazer naqueles vídeos que são gravações, né? Aqui você pode perguntar. Aqui você pode falar, não entendi, eu paro e explico novamente, tá bom? Então, vamos lá. O assunto desta segunda e última aula da disciplina de língua portuguesa é a fonética e fonologia. Eu vou escrever no chat, tá, gente? Não tem problema se você não tiver acesso ao chat, tá, pessoal? Eu estou falando aqui, tranquilo, se não tiver acesso ao chat, tá? Fonologia. Basicamente, pessoal, o estudo da fonologia, ele se ocupa de representar o som de cada palavra, tá? Então, vamos entender. Júlio, o que é a linguagem? A linguagem é uma ferramenta que nós temos para viver em sociedade, tá? Não importa as suas crenças, a sua religião, as suas verdades, as suas decisões, enfim. Você usa linguagem, eu uso linguagem, quem é mal usa linguagem, quem é bom usa linguagem. Pronto. A linguagem é o que nos torna sociais. Nós existimos porque usamos a linguagem, tá? Compramos, vendemos, vivemos, manifestamos emoções, etc. e etc. Então, a linguagem, ela tem minimamente 2 faces. 2 faces da linguagem. Aquela que você registra ou grafa, ou escreve, que mais? Aquela que vai para o papel, né? Ela tem, então, uma face, das 2 faces, ela tem uma face de registro. Você escreveu um e-mail, você registrou. Você escreveu no seu WhatsApp para sua amiga, você registrou. Então, ela tem a face do registro, dos símbolos, das letras, né, a parte gráfica, e ela tem a parte do som. Tá? Toda palavra tem uma correspondência de som. Pronto, isso é a fonologia. É a interface, é o imbricamento entre o registro e o som desse registro. Tá? Você está digitando no WhatsApp para sua amiga lá, digitando um tanto de palavras. A sua amiga está imaginando o som de cada palavra, tá? Isso é automático, viu, gente? Se eu digito para você no WhatsApp, oi, vírgula, bom dia, exclamação. O seu cérebro recupera o som do oi, bom dia, tá? Quem mora mais lá no sul vai recuperar uma memória de som assim, oi, bom dia, dia, e não dia. Quem mora mais para o lado do norte vai falar, oi, bom dia, né? Uma outra acentuação. Enfim, a gente recupera o som, o seu cérebro recupera o som. Por quê? As 2 faces. Cada registro de palavra tem um correspondente de som imaginável. Você imagina que a palavra casa tem um correspondente, C-A-S-A, casa. Se eu falar caça, é outra coisa. Então, casa, tem que ter um Zzinho ali no meio, né? Asa, casa. Tudo bem o que é a fonologia, gente?
é a face das letras que se ocupam do registro e do som juntos, tá? A gente analisa, então, o registro e os sons. E para analisar o som das palavras, então, hoje a gente vai falar de sons, de modo que eu reconheço que quem não escuta a linguagem no dia a dia, não escuta na rua pessoas conversando, quem tem esse impedimento biológico de não escutar a língua portuguesa, terá uma dificuldade maior nessa aula. Eu reconheço, tá? Porque essa aula se ocupa do que você escreve, mas também do que você ouve. É a relação entre som e palavra. Então, a palavra Júlio, que é meu nome, existe uma memória de som na sua cabeça. Júlio, o professor Júlio. E não só o Julio, tá? A palavra tem uma correspondente de som. Quem tem um impedimento biológico de escutar esse som, terá uma dificuldade um pouco maior nessa disciplina de fonologia, tá? Mas não é impossível também. Pela exposição que farei aqui, dos vídeos, você pode imaginar o que é o som de uma palavra, mesmo não escutando esse som. A gente pode imaginar o que é uma música japonesa, sem nunca ter escutado música japonesa. Você pode imaginar o que é uma poesia em polonês, sem nunca ter escutado polonês na sua vida, a língua da Polônia. Como que eu faço isso, Júlio? Não. Você vê lábios, pessoas, fisionomia, manifestações do corpo, e você imagina o som. Tá? Então, você pode imaginar dois esquimós conversando na Antártida, sem nunca ter ido à Antártida. Você consegue imaginar. Então, eu não preciso ter escutado tudo para imaginar tudo. Eu posso imaginar. Tá bom? É assim que a gente supera a carência de não escutar biologicamente o som da língua portuguesa, imaginando, tá? Então, eu vou fazer uma exposição aqui que para alguns será mais fácil, para outros será mais difícil, mas é possível. Tudo bem? Posso prosseguir? Vamos lá, fonologia então. Basicamente, eu vou escrever algumas coisas no chat, repetindo que não há problema e não ver o chat, tá? Vamos introduzir o conceito de letras barra fonemas. Júlio, o que são letras? Muito simples, aquilo que está escrito, ponto final. Você está olhando para o seu celular agora, você está vendo alguns escritos aí. Aula, AULA, língua portuguesa, notificações, tem meu nominho aí embaixo, Júlio, isso aí é letras, tá? Fonemas. Fonemas é a representação do som dessas letras, aquelas duas faces que eu falei. O registro e a representação do som, tá? Tem gente que fala nomes mais nerds, né? A representação acústica, enfim, é o som possível daquela palavra. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, a palavra táxi, que é T-A-X-I. Táxi. Aquele carro que passa. Hoje é o Uber, né? A gente não usa mais táxi hoje. O táxi é para rico, a gente usa Uber. Mas aquele carro, táxi, a gente percebe que a palavra táxi tem 1, 2, 3, 4 letras. 4 letras. Certo? Mas a palavra táxi tem 5 sons. Ela não tem 4 letras, ela tem 5 sons. Por quê, Júlio? Porque eu não falo taxi, eu falo táxi. O som do T, o som do A, o som do X, que é ki, si, e o som do I, né? Si. Táxi. T-A, tá. O X e o I, táxi. Entenderam a diferença? Que nem sempre
a quantidade de letras bate com a quantidade de sons? Por exemplo, a palavra homem. Homem. A palavra homem tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Estou contando aqui. A gente não sabe de cor, né? Você tem que olhar para a palavra e contar as letras. Então, homem tem 5 letras. Deixa eu ver se tem mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Isso. Mas será que homem tem 5 sons? Não tem. Tem menos sons. Por quê? Porque o H em língua portuguesa não tem som nenhum. H em língua portuguesa é enfeite. A não ser quanto vai no meio da palavra para ser dígrafo, né? Ilha, família. Família, não, mas ilha, né? Então tem 4 sons. Por quê? Porque o H não tem som. Consegui explicar a diferença de letras e fonemas? Fonema é o nome mais chique para som. Então, quando você quiser falar em som, você fala fonema. Não, tem tantos fonemas e tantas letras. Ah, Júlia, então fonema é isso? Cada letra na língua portuguesa tem um correspondente fonema? Sim. A ideia da disciplina, da matéria de fonologia, a ideia é a fonologia é o estudo dos sons de cada letrinha. Cada letrinha tem um fonema correspondente, tá? E é o que a gente vai ver hoje de forma mais sistematizada, mais detalhada, tá bom? Então, eu acabei de explicar a diferença de letra e fonema. Que na prática é só você contar quantas letras tem uma palavra e ver se bate com o número de sons que tem uma palavra. Um último exemplo, carro. A palavra carro, ela tem, vou contar, 1, 2, 3, 4, 5 letras. A palavra carro tem 5 letras. Mas a palavra carro tem 4 sons. Por quê? Porque 2 R's, eu não falo carro. Esses 2 R's têm um único som. Então, eu tenho 4 fonemas, 4 sons. Ah, Júlio, o que é fonema? Som. Tá? Carro tem 5 letras e 4 fonemas, porque R e R têm um único som. Tranquilo, meu povo? Vou avançar, então. Tendo explicado o que é letras e fonemas, eu passo a explicar o que são vogais e semivogais. Vogais. Se vocês estivessem em aula presencial comigo, eu estaria escrevendo essas coisas no quadro, tá, gente? O que hoje mudou. Hoje eu posso falar e você aí no luxo da sua cama ou do seu sofá, basta me escutar, né? O que são as vogais? A, E, I, O e U. Pronto, essas são as vogais. Certo? A, E, I, O, U. O resto do alfabeto são consoantes. A, B, C, D, R, G, H, J. O resto são consoantes. Pronto. A vogais nós temos... Sim, é verdade, Vera. Sempre cai fonema, né? Em concurso, é um clássico. Então, vogais é A, E, I, O, U, e fonemas é o restante do alfabeto. Agora, deixa eu explicar uma outra forma de explicar o que é vogal e o que é consoante. Vogal é o som que sai do seu pulmão, passa aqui pela garganta, o aparelho fonador sai pela boca, sem nenhum impedimento. O som não para na língua, não para no dente, não para na garganta. Ele sai assim, ó, A. A letra A sai do seu pulmão simplesmente assim, ó, A. Saiu. Ela não encostou em nada. O ar que saiu do seu pulmão não parou no lábio, não parou na garganta. Saiu assim, ó, A. Diferente de eu falar Ba. Para mim dizer Ba, o som parou nos meus 2 lábios, o de cima e o de baixo. Ba.
entendeu? Deu uma oclusão aí, uma parada. Mas a vogal, ela sai do seu pulmão. Vogal é tudo que sai do seu pulmão sem nenhum impedimento. Então, qual letra do alfabeto sai do seu pulmão sem impedimentos? O A, E, I, O e U. Saiu sem nenhum impedimento. Se eu falar K, veja, eu falei Ba, o som parou nos meus lábios. Ba. Então, é consoante. B é consoante. Agora, o K, o som parou lá na garganta. Eu apertei para falar casa, K. Então, o som parou aqui, ó, K, lá na garganta, né? Próximo à garganta. Então, não é vogal, é consoante. Outro exemplo, Sa. Sa. Esse Sa parou um pouquinho na minha língua o som, então é consoante. Tá. Tá. O som parou meio no meu dente, meio na língua, para falar tá. De tatu. Tá? Então é consoante. A vogal, então, repito, é a manifestação sonora que não tem nenhum impedimento ao sair do pulmão. São elas A, E, I, O, U. E consoante a tudo que sai do meu pulmão e para em algum lugar. Para na língua, para no dente, para nos lábios, entendeu? Em cima da boca ali, que a gente vai ver, né? Nha. Quando eu falo nha, de inhame, esse nha, ele meio que parou aqui em cima, meio foi apertado esse ar para falar nhaque, né? Nha, nhé, nhi, nhonho. Ele meio que parou ali e saiu. Então, o NH é uma consoante. Tá? Crase é uma coisa chata mesmo. Estou lendo o chat aqui, tá, gente? Mas, para nossa alegria, eu acho que se ler um pouquinho a gramática, acho que dá para fazer um concurso tranquilo. Queridos, tendo explicado o que é vogal e consoante, eu explico o que é semivogal. Semivogal, que é o I e o U. A semivogal, meus queridos e minhas queridas, são aquelas palavras, por exemplo, que eu falo... cuidar. Ixi, eu já fui direto numa palavra que tem as duas, né? Vou falar doido. Esse oi de doido, né? Doido. Eu separei. Doido. Sílabas. Doido. Toda palavra é separável em sílabas, tá? Doido. Esse oi é chamado de tongo quando eu tenho duas vogais juntas numa mesma sílaba, tá? Duas vogais juntas na mesma sílaba. Sílaba. Igual a de tongo. Pronto. Júlia, então eu pego uma palavra e separo ela? Sim, eu separo. Se tiver duas consoantes, duas vogais em uma mesma sílaba, é de tongo. Tá? Ao, lá. Pronto. Eu tenho um ditongo ali. Tá? Todo ditongo, assim, vou dar outros exemplos. Ao, lá. Coisa. Mal. Da. De. Coincidência. Então, toda palavra, eu estou explicando o que é ditongo, tá? Expliquei lá. Ditongo. Ditongos são duas vogais em uma mesma sílaba. Sílabas são pedaços de palavras. Sílabas. Desculpa estar indo tão passo a passo, tá, gente? Quem já sabe isso, me perdoe. Eu estou indo bem passo a passo, porque pode ter gente aqui que não sabe.
Então, eu estou indo bem vagarosamente explicando. Sílabas, partes de palavras. Desculpa, Rayane, você tem toda a razão, né? Da maldade. Se bem que existe o mal assim e existe o mal assim, né? Deixa eu refazer. Mas os primeiros exemplos já me ajudam, tá? A semivogal seria o i e u em todas essas palavrinhas aqui, ó, né? Eu acho que eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Peraí, eu vou abrir o Word e eu vou compartilhar o Word de modo que vocês conseguem ver, né, gente? Me dá um segundo para mim abrir o meu Word. Eu vou fazer isso de forma que vocês enxerguem a escrita maior. Porque tem gente que não vê o chat, né? Vamos lá. É um pouco lerdo o meu computador aqui, gente, mas ele funciona. Pronto. E abrir um novo arquivo. Pronto. Agora eu vou partilhar com vocês aqui. Tá aqui. Pronto. Então vamos lá. Compartilhar. Eu acho que é tela, né? Deixa eu ver se apareceu minha folha em branco. Apareceu, né, gente? Ótimo. Então, aqui. Pronto. Aqui. Deixa eu aumentar bem para vocês enxergarem no celular de vocês aí, ó. Nem tanto, né, Júlio? Pronto. Queridos, 3 palavras. Aula, coisa, coincidência. Eu estou separando palavras em sílaba, tá? Então, aqui eu tenho A e U. Eu tenho um ditongo, 2 vogais em uma mesma sílaba. Aqui eu tenho um outro ditongo, 2 vogais em uma mesma sílaba, tá? Sílabas são pedaços de palavras, são os pedacinhos, tá bom? Coincidência. Opa, 2 vogais em uma mesma sílaba. O que são vogais, Júlio? A, E, I, O, U. Som que sai do meu pulmão sem impedimento nenhum. Pessoal, a intérprete está aqui, né? Eu que não estou vendo, né, gente? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui a Priscila ali. Obrigado. Veja bem, pessoal, o U é chamado de semivogal. Júlio, o que são semivogais? O I e o U. Então, aqui eu tenho uma vogal e uma semivogal. O A é vogal, o U é semivogal. O U é vogal e o I é semivogal. O I aqui é semivogal e aqui o A é vogal. Eita, difícil. Pronto. Tá? Para que serve uma semivogal? A semivogal tem um som mais fraquinho e rápido. Fraco e rápido. Por exemplo, coisa. O acento fica no O. Coisa. Tá vendo que esse I é rápido? Coisa. Você não fala coisa, coisa, você fala coi. A sílaba forte é o O. Coisa. Aula, a sílaba forte é o A. Aula. Esse U quase não aparece. Quase que você fala ala, você fala aula, aula, né? Coincidência.
A sílaba forte é o A, coincidência. Você não fala coincidencia. Entendem que a semivogal é um som fraquinho e rápido. A vogal é um som mais forte. Então, quando tem os duas vogais, sempre uma vai ser mais forte, uma mais fraca, tá? A mais fraca geralmente é o I e o U, que são semivogais, tá? Semivogais, I e U. Tudo bem? E as vogais, A, E, I, O, U, né? Então, eu passo a falar, então, agora de encontros consonantais. O que são encontros consonantais? O próprio nome já diz, duas consoantes se encontram. O que são consoantes, Júlio? São todo e qualquer som que, quando sai do pulmão, para em algum lugar. Toca em algum lugar, ou no dente, ou no lábio, ou aqui na garganta, para falar rato, rato. Tá vendo que para falar rato, o som para ali na garganta, falar rato, né? Dá alguma coisa gutural ali, né? Então, quando duas consoantes se encontram, eu tenho um encontro consonantal. Por exemplo, a palavra prática. Prática. Eu tenho um P e um R ali, tá vendo? Pra, duas consoantes. Prática. Crase, já que estávamos falando de crase. O C e o R são duas consoantes, é um encontro consonantal. Aqui outro encontro consonantal, duas consoantes. Juro que são consoantes. São sons que, quando saem do seu pulmão, tocam algum lugar, né? Tem bilabial, os dois lábios, eles tocam nos dois lábios, ba, bebi, bobu. Tem lábio dental, quando toca no lábio e no dente, igual da, de, di, dó, du, e etc. Eles tocam numa coisa alveolar, né? Nhaque, inhame. Vamos falar disso daqui a pouco. Por exemplo, e tem encontros consonantais que às vezes não estão na mesma sílabas, tá? Então, eu tenho encontros consonantais perfeitos que estão na mesma sílaba. Por exemplo, prato, certo? E tem também encontros consonantais imperfeitos, que não estão na mesma sílaba, certo? Por exemplo, não, dá certo, ritmo. Ó, veja que é uma consoante o T e é uma consoante o M, mas eles não estão na mesma sílaba, né? Eles estão em pedacinhos, em sílabas diferentes. Mas ainda é um encontro consonantal, que a gente chama de imperfeito. Ritmo. Estado, né? Estado. Vou essa palavra aqui embaixo. Estado, olha a separação. Estado. Tem o S e o T em sílabas diferentes, em pedacinhos diferentes. Ainda é um encontro consonantal imperfeito. Tá? Tranquilo, pessoal? Encontros consonantais? Passo a explicar para vocês, então, dígrafos. Dígrafos. O que são dígrafos? Duas letras com o mesmo som. Duas letras com o mesmo som. Vocês me desculpem explicar essas coisas num vocabulário muito acessível, tá? Se vocês forem ler o livro de fonologia, vocês vão ver essas mesmas coisas que eu estou falando em vocabulário muito mais técnico, tá? Eu aqui estou fazendo uma aula muito acessível. Mas eu não me interessa fazer uma aula muito erudita, com termos totalmente técnicos.
Então, eu vou falar que dígrafo são duas letras com um fonema, tá? O que é um fonema? Uma palavra mais chique para som. Um exemplo de dígrafo, olho, tá? Carro, chega, o verbo chegar, né? Percebam que aqui, pessoal, esse LH em língua portuguesa, olho, eu não tenho, parece que eu tenho um único som, tá? Olho, olho. Carro, eu tenho duas letras, mas eu tenho só um som, o som de Rá. Rá. Carro. Chega, eu tenho duas letras e um som de X. De X. Então, chega. Chaga. Né? Duas letras, mas um único som. Isso é dígrafo. Pronto. Simples assim, tá? Poderíamos dar muitos exemplos, né? Tem a nossa língua portuguesa é muito farta de palavras com dígrafos, com ditongos e etc. Tranquilo, pessoal? Eu vou prosseguindo, tá? Vamos falar então de encontros vocálicos. Eu já expliquei o que é ditongo, mas deixa eu fazer uma organização melhor. Quando se diz encontros vocálicos, estamos falando de três coisas. Estamos falando de hiato, estamos falando de ditongo e estamos falando de tritongo. Pronto. Isso é um encontro vocálico. Como o próprio nome já diz, estamos falando de encontro de vogais, encontro vocálicos, encontro de vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, quando essas vogais se encontram, elas vão ser ou hiato, ou ditongo, ou tritongo. Tá bom? E aqui no ditongo, eu vou pôr as semivogais. Não, deixa eu deixar. Se a gente pode ter manifestação da semivogal nos três, que é o I e o U. Então, vamos lá. O hiato. O hiato são duas vogais que estão em sílabas diferentes. Vamos dar exemplos de hiato. Dar exemplos de hiato. Exemplos de hiato. Sa, u, sa, u, di. Então, percebam, pessoal, que eu tenho três sílabas, três partes. A palavra saúde se divide em três. E eu tenho uma vogal nessa sílaba e uma na outra. Saúde. Né? Sa, e, da. Então, eu tenho uma vogal que ficou aqui e um i que ficou ali. Ó. Sa, e, da. Isso é um hiato. Júlio, o que é um hiato? São duas vogais em sílabas diferentes, tá? Por isso que a gente usa no dia a dia, quando tem duas coisas separadas ou duas pessoas separadas, a gente fala assim, existe um hiato entre nós. Quer dizer, a gente está separado, né? Nossa, você mora numa cidade, eu moro na outra, existe um hiato entre nós. Ou seja, está longe, né? Separou uma vogal da outra. É como se você fosse uma vogal e a outra pessoinha fosse outra vogal. Vocês estão longe. Então, vocês estão separados por um hiato, né? Duas vogais separadas em sílabas diferentes, tá? É até poético. Falar que quando você namora alguém de outra cidade, vocês são uma relação de hiato. Você está aqui e a outra pessoa está lá, né? Uma relação de hiato. Amigo em outra cidade, em outro país, é uma relação de hiato, né? Separação. Tá? O ditongo eu já expliquei para vocês. São duas sílabas, duas vogais na mesma sílaba, tá? Como água. Opa, apareceu duas vogais em uma mesma parte, tá juntinho. Agora eu tenho um ditongo.
Então, a gente também teria uma relação de ditongo, quando as duas estão numa mesma parte, tá? O tritongo, meus queridos, é um encontro de 3 vogais na mesma sílaba, no mesmo pedacinho. Deixa eu ver se eu me lembro de alguma palavra aqui, né? Paraguai, que é o clássico. Opa! Tem o U, o A e o I. Pronto, 3 vogais numa sílaba. É mais raro, mas tem. Então, é um tritongo, tá? Será que eu lembro de algum outro exemplo? Iguais. Iguais. Opa, apareceu 3 aqui. É um tritongo. Então, encontros vocálicos são nada mais do que o hiato, o ditongo e o tritongo, tá, gente? O que é um hiato? 2 vogais em sílabas separadas. O que é um ditongo? 2 vogais na mesma sílaba. O que é um tritongo? 3 vogais na mesma sílaba. É mais fácil a gente saber mais por exemplo e menos por definição. Então, olha a palavra e você já lembra, tá. Água é um ditongo, beleza. Né? Ainda existe ditongos crescentes e decrescentes, mas eu não vou apresentar isso nessa aula, não, tá? Vou falar um percurso geral e aprofundamentos aqui, eu deixarei para uma ocasião futura. Se gostarem dessa matéria, vocês podem ir lá na minha salinha, baixar aqui o livro lá de fonética e fonologia e se aprofundar, tá bom? É, então, tá bom. Vamos fazer uma recapitulação. A fonologia, recapitulando, tá? Estamos aprendendo fonologia, fonética e fonologia. Tá? Que basicamente é o estudo da representação do som em cada palavra. Tá? A palavra, então, existe letras e fonemas. Letras é o registro, é o que você está vendo, né? E os fonemas são os sons. Júlio, toda palavra tem uma correspondente em som? Sim. Eu disse que se você escrever para sua amiga o dia inteiro, ela imagina você falando. Até com seu sotaque. Até com suas engasgos, assim. Ela imagina você falando. Então, existe uma imaginação de som para cada letra. As letras se dividem em vogais, que é aquilo que sai sem nenhum impedimento, que é o A, E, I, O, U, e existe consoantes. Vogais e consoantes. Consoantes. Que são consoantes? Pega-se o alfabeto, A, B, C, D, F, G, H, lá, e tira-se o A, E, I, O, U. O restante são consoantes, basicamente. Tecnicamente, é o que sai do seu pulmão parando ou encostando em algum lugar do seu aparelho fonador. Lábios, dentes, a região alveolar, região gutural, né? E vai sair de modos com diferente som, né? Vai sair de forma fricativa, vai sair de forma oclusiva, vai parar em algum lugar, vai se esbarrar em algum lugar até sair da boca, tá? Então, isso é a fonologia. Os fonoaudiólogos estudam isso aqui pra caramba, tá, gente? Os fonoaudiólogos são aquelas pessoas consultadas, por exemplo, para ver se você se expressa bem. Já viu aquelas pessoas que a gente fala que tem a língua presa? Né? Aí ele vai ao psicólogo, ao fonoaudiólogo, e ele vai passar alguns exercícios para sua língua aprender a fazer certo som. Às vezes a pessoa quer falar vaca, ela fala faca, né? Vivo, vaca é mais vozeada, faca não é vozeada, né? Então a pessoa confunde, aí a fonoaudióloga vai te passar exercícios para você falar bem. Ou seja, a fonoaudióloga tem que estudar isso aqui que eu estou falando, né? A fonética e fonologia, tá? Basicamente, para estudar fonologia, nós precisamos separar palavras por sílabas.
aula, coisa, coincidência, Júlio. Ah, Júlio, como que eu sei separar sílaba? Veja bem, para aprender a separar palavras nos seus pedaços, a gente precisa recuperar uma memória de conversa que a gente tem no dia a dia. De modo que pessoas que têm um impedimento biológico de escutar, biológico, ela vai ter uma dificuldade maior para separar sílabas. Tá? O que ela faz, então, para aprender a separar sílabas, já que ela não escuta biologicamente? Vai ler livros, vai ler coisas de português, porque aí você enxerga esse tipo de separação nos livros, né? Em um livro que você está lendo, chega no final da página, tem uma separação assim. Mas para a gente que consegue, que tem essa memória do ouvir desde que você nasceu, as pessoas conversam num ritmo. As pessoas falam de um modo que você sabe detectar as partes, reconhecer partes. Partes, casa, mesa, livro. Né? Isso é meio intuitivo para o falante de língua portuguesa, tá bom? Se a gente não tem essa habilidade, a gente vai a livros. Mas a gente precisa separar palavras para estudar. Ah, aqui eu tenho um encontro consonantal, eu tenho duas consoantes. Pa, irá, prática, né? Ah, aqui eu também tenho um encontro consonantal, duas consoantes, o C e o R, tá? Então, tá aqui. Que podem estar também em partes separadas. Ritmo, né? Pneu. É interessante que vamos entrar, esse é o próximo assunto. Algumas palavras, como pneu. O falante do português brasileiro geralmente não fala pneu. Aí da sua casa, testa. Você não precisa abrir o microfone, não, mas testa falar pneu. Você não fala pneu, você fala pneu. Você não fala pneu? Pneu. Você fala assim, ó. Então, veja bem que a nossa imaginação acústica, imaginação do som, às vezes não corresponde com o registro, com o que está escrito. Eu também falo pneu. Eu nunca falei pneu. Eu não vou ao borracheiro e falo, troca o meu pneu, por favor. Até porque se eu falar pneu, ele não vai saber o que eu estou falando, né? Troca o quê, senhor? O pneu. O que é isso? Ele fala, o pneu. É, o pneu. Ah, então tá bom, o pneu. Né? E a gente tem outros tipos por exemplo, diferença. Tomate. Você fala tomate? Você fala tomate? Aqui na minha região, a gente fala tomate. A gente fala desse jeito. Mas tem gente que fala tomate, né? E lá no sul eu acredito que eles devem falar comprar tomate. Mas percebam que o som, às vezes, a execução do som na fonética é diferente do registro. Sim, sim, apareceu aqui para mim, aumenta um fonema, né? Aumenta um fonema, bem perceptível. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4 letras em pneu, 4 letras. Mas eu tenho mais sons. 1, 2, 3, 4. Olha lá. 5, 1, 2, 3, 4, 5 fonemas. Ou 5 sons. Tá? No tomate, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Se eu contei direito aqui, que está de noite. E a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 sons. O CH é um som só, tá, pessoal? É como se fosse tomate. Tomate. Tá bom? É um dígrafo, né? O CH ali. É onde a gente entra nessa parte final dessa aula, pessoal. Eita, a hora passa rápido, né, gente? Eu vou parar
essa transcrição aqui. E vou apresentar para vocês uma outra coisinha aqui. Cadê? Aqui. Pronto, tá aqui. Pronto. Compartilhar tela. Apareceu aí para vocês, né, gente? Pois é, meus queridos e minhas queridas. Um outro interesse da fonologia e da fonética é se ocupar da transcrição do som de uma palavra. Por exemplo, a primeira palavra que está aí é pato. Ah, que bom, deixou eu grifar aqui. Ó. Pato. Então, eu escrevo P-A-T-O. E a forma de eu transcrever o som, veja, não é mais letra, agora estou falando de som. É um P, um A, um T e um U, patu. Então, perceba, meus queridos, enquanto eu estou falando, tentem perceber aqui, deixa eu aumentar mais um pouquinho. Aí, ó. Que isso aqui, tá vendo que tem um Ezinho virado, de cabeça para baixo, aqui, ó. Olha aqui, de tapa. Né? Quando você pega um dicionário, esse tipo de letra esquisita está na frente da palavra. O dicionário está te dizendo como diz aquela palavra. Eu não falo tapa, eu falo tapa. Na palavra tapa, esse segundo A é fraquinho. Vocês concordam comigo? Tapa. É quase um A que não aparece, é tapa. Não é tapa. Eu te dei um tapa. Não, eu te dei um tapa. Então, esse A fraquinho, eu uso esse símbolo aqui, ó, esse Ezinho de cabeça para baixo aqui, tá vendo? Labio. Você não fala, geralmente não falamos labio. Existe uma tendência em língua portuguesa de que o termine em o falante coloque U. Então, eu falo labio. Labio. Tá vendo um Uzinho aqui, ó? Labio. Né? Ator. Então, ator. Na verdade, esse H aqui é de ator. Não é como o Júlio fala. O Júlio fala em um outro tipo de R, tá? Aqui não vai aparecer, não, mas aqui é ator, essa é a notação. Então, pessoal, meus queridos, existe um outro alfabeto, vou dizer assim, nesses termos, que eu uso para transcrever o som. O que está escrito de vermelhinho aqui é o alfabeto que você conhece, desde que você nasceu. O que está escrito do lado de cá é um alfabeto fonético, tá? É aquele que eu uso para representação real do som de um falante. Boneca. Aí, olha, na representação tá boneca. Olha esse azinho de novo, que quase não aparece. Eu não falo boneca, eu falo boneca. É um A curto, um A fraco. Boneca. Touro. Existem falantes, tudo bem que fala touro, mas existem falantes que falam touro. Tá vendo que esse U aqui sumiu na hora de falar? Fica touro. Touro. Né? Carta. Que carta? Olha esse azinho fraco no fim. Carta. Gato. Então, é uma parte interessante do estudo da fonética e da fonologia, meus queridos e minhas queridas, de transformar, de transcrever o som. Aí, as pessoas que estudam fonética e fonologia não estão preocupadas não estão preocupados tantos com essas palavras em vermelhinha, que vocês conhecem, que é a dos livros. Elas estão preocupadas com esse alfabeto aqui de transcrição. Elas querem saber o jeito que você fala, tá? Ataque. Você fala ataque. Ataque. Aí usa o K, tá vendo? Para transcrever o que, né? Ladrão. Percebam que fala ladrão, você não fala ladrão ou ladrão. Eu acho que eu não sei se existe algum grupo brasileiro, precisa ver pesquisas, que fala ladrão, pega o ladrão.
A gente fala ladrão, com U no fim, né? Ladrão, e acaba nasalizando o A com U, ladrão. Pega ladrão, tá? Não se fala ladrão, ladrão. Interessante, né? Olha a palavra grande, aqui aparece um fenômeno interessante. De vez de falar grande, ele é grande, você fala ele é grande, como se fosse um J no final, grande, D-J-I, grande, ou sem o I, grande. Então, o Júlio é grande, ou grande, e não grande. É interessante, né? Então, vocês podem, repito, os estudiosos da fonologia vão se ocupar do som que sai da sua boca, o som que sai de certa comunidade, o som que certa cidade fala, e não a palavra, o registro em si. Eles estão preocupados com fonemas. Fonemas são sons, tá? Casca, é esse fraquinho que sai, né? Alga, harpa, barba, pastel, tá? Deixa eu ver se eu... esses termos técnicos eu estou evitando nessa aula, tá? Mas quando você fala, só a título de... Eu não quero ler slides, tá bom? Mas a título de curiosidade, o fonema F, ele tem um som fricativo, né? Ou seja, ele passa entre o dente e os lábios, e faz um som de faca. Isso é fricativo. Labiodental é o lugar, então fricativo é um modo, tá? Labiodental é um lugar, e desvozeada porque não tem som, não tem voz. Agora, vaca já tem uma vozezinha ali, vaca, né? Aqui tem que não sei se ficam repetindo aí o F e o V aí na casa de vocês, no conforto da sua cama e da sua rede, né? De faca é desvozeado. E de vaca parece um mosquitinho voando, né? É vozeada. Os dois saem do mesmo lugar, entre o lábio e o dente. Faca e vaca, tá? São nomes técnicos. Quem quiser se aprofundar, basta ler o livro ou pergunta para o Júlio, tá? Aqui eu tenho outros exemplos também. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tá, temos alguns fonemas nasais. O que são nasais? São aqueles que passam pelo nariz. Por exemplo, o M. Quando eu vou falar Maria, eu começo com o nariz. Maria. Antes de abrir a boca, o nariz fala primeiro. Maria. Mar. Fale mar para você aí no conforto da sua casa. Você vai falar mar, o nariz começa falando mar. Não começa a boca, mar. Mesmo que for rapidamente, esse M passa pelo nasal. Você faz um jogo de ar na sua articulação de começar pelo nariz. Mar, né? Quando você vai falar o N, também é nasal. Nada. Nada. Mesmo que for rapidamente, nada. Passou um pouquinho ali pelo nariz. Por isso que é difícil conversar quando você está gripado, não é verdade? Você vai falar não, você fala dão. Não é isso quando você está gripado? Você quer almoçar? Você fala dão. Você não fala não, porque as suas vias nasais estão fechadas. Aí você não consegue falar não, você fala dão. Tá? Então, o M tem uma categoria nasal, bilabial, porque usa os dois lábios, ma, né? E é uma vozeada porque sai um som, ma, né?
Nasal, aí já não é nos dois lábios, o N, né? Aliás, o N aqui. Fica um pouquinho para lá dos lábios, numa região que a gente chama de alveolar, tá? E o Nha, uma região que nós chamamos de palatal, referente ao NH, né? Igual ninho, ninho de passarinho, ninho, Nha, é lá em cima. São outras cotações aqui, ó, vocês podem perceber. Eu estou passando rapidamente apenas para vocês conhecerem a transcrição fonética, tá? O alfabeto fonético, veja lá. Ó. Esse R que era areriroru, de Madrid, ele já é um, um bichinho para lá, né? Quase que uma coisa assim, ó, né? Madrid. Nó. Esse O com acento é diferente desse O aqui, ó, de amor. Ele é um O aberto, assim, ó, ele tem um buraquinho ali, como se fosse um C de cabeça para baixo. Nó. Tá? Ah, aqui tudo bem, eu vou pular aqui. Então, percebam vocês, pessoal, que estou falando nessa parte da aula do alfabeto fonético, da transcrição do som. Quem gostar dessa disciplina, o curso de letras tem muitas disciplinas, fala, Júlio, eu gostei daquela coisa lá do som, do estudo do som das palavras. Beleza, você vai estudar, então, fonologia. O que você vai estudar, basicamente? Você vai dividir palavras, reconhecer o som de cada sílaba, de cada letra, reconhecer os fonemas e transcrever foneticamente. Ah lá, igual isso aqui são transcrições, né? Que você vê, por exemplo, no dicionário. Agora, você já sabe quando abrir o dicionário e ver essas letrinhas esquisitas, que é uma transcrição do som. Se você não conhece a palavra, nossa, como que faz isso aqui? Vai estar lá na frente do dicionário uma sugestão de som, de execução de som, tá? Girafa, argila. Bom, eu acredito que eu esgotei, né? Claro que não falei de todo o alfabeto aqui, né? Da transcrição, isso seria muito chato eu falar letrinha, letrinha do alfabeto fonético, né? Lotes, mas vocês podem ver que é parecido com o registro que vocês conhecem, né? É parecido, lá, raiz. O H, então, é um R, Júlio? Né? E raiz. O carioca, ele fala raiz. Então, já seria esse tipo de símbolo aqui, ó. É quase de um violino ali, né? Raiz. E aqui, raiz. Tá? Igual casca, né? Tem casca e casca. Casca. Aí é outro, esse outro símbolo aqui, que eu marquei ali, né? Que é tipo um F grandão, casca. Aí você já se lembra da memória acústica do carioca, e fala casca, tá? Então eu vou parar aqui. Vocês têm esse material lá, existem outros na internet, e existem muitos outros se você procurar. Basta escrever transcrição fonética, dar Enter, ou simplesmente escrever fonética e fonologia e dar Enter, né? Vocês querem me perguntar alguma coisa, gente, dessas teorias? Eu me desculpo se eu fui muito teórico, tá? Eu tentei ser o menos teórico possível. Essa matéria, às vezes, é até um pouco chata quando eu vou aos livros, porque é muito nomezinhos técnicos, né? Dígrafo, fonema, alveolar, fricativa, bilabial, labiodental, esses termos técnicos demais. Então, eu procurei mostrar por exemplos o que é eu fazer um panorama geral. A aula do Júlio seria o nível 0, né? Pode perguntar, Andréia, fique à vontade. Júlio, boa noite. Boa Na noite. verdade, eu estou com uma dúvida em relação à atividade avaliativa, porque na unidade 2, você propôs que nós fizéssemos uma resenha sobre um vídeo de uma aula em que foi trabalhado o conteúdo que você abordou hoje. Perfeito. E aí, na unidade 3, você pede uma resenha da aula de hoje.
que é basicamente, assim, inclui, a não ser a parte da escrita fonética, né, mas que foi falado bem pouquinho, ela fala exatamente as mesmas coisas da aula do vídeo que nós assistimos. Perfeito, Andréia. Você está atenta, eu estava esperando alguém perguntar isso. Vai ser uma atividade um pouco repetitiva, não é isso que você está me perguntando? Isso. Exatamente, André. Obrigado por essa questão. De fato, pessoal, de fato, a André tem razão, tá? Eu pedi um texto daquele vídeo e como eu falei desse vídeo hoje, o que vocês vão fazer, gente? Basicamente, vocês vão entregar o mesmo texto acrescentando essa parte da transcrição fonética, né? Então, pode até resumir mais o texto que você mandou, enxugar, porque eu gosto de coisas pequenas e bem feitas, sabe, gente? Não tem que ser coisa grande, não. Acrescenta-se um pouco dessa transcrição fonética, né? Que eu falei assim rapidamente e pronto. De fato, vai ficar. Vocês podem usar até o mesmo arquivo, tá, gente? Usa o mesmo arquivo e acrescenta essas questões de transcrição fonética, que é tipo os últimos 15 minutos da aula, ou 20, né? Uma coisa rapidamente e pronto, gente. Já matou a coisa. Tudo bem, Andréia? Sim. Eu queria aproveitar, eu acho que tem outros colegas também no grupo, a gente estava conversando sobre isso, sobre a correção das atividades. Parece que a correção é feita pelos tutores, né? E aí, na minha, por exemplo, ela colocou que falta seguir as regras de apresentação das disciplinas, como usar cabeçalho, coesão e coerência, justificar o texto. Na verdade, assim, meu texto está justificado. O cabeçalho eu criei, porque não foi passado um modelo para a gente. E esse tem sido utilizado como critério de correção da atividade. Inclusive de alunos surdos que escrevem o português como segunda língua e não como primeira língua. E aí agora você falando que a atividade vai ser basicamente assim, vai repetir, a tutora, ela tem essa orientação porque os critérios que ela está utilizando aqui para corrigir e não deixa claro também. Falou que Andréia, então vamos lá, deixa eu te responder. A correção ela é individualizada, ela não é coletiva, tá? A corretora, a tutora está correta, tá, gente? Espera-se no ensino superior, e sobretudo no curso de letras, que você faça um texto com coerência e coesão, que eu explico rapidamente para você o que é, tá, gente? Não, Júlia, desculpa te interromper, assim, Sim. Eu já sou formada, eu sou professora também da Que bom. universidade, então eu até achei estranho, assim, porque pode ser que tenha uma questão ou outra que tenha passado, mas eu compreendo bem dessas regras, assim, e eu não vou falar pela turma, mas eu acredito que outros colegas vão manifestar, que, inclusive, eu vi essa correção agora, porque eu tive curiosidade de olhar aqui. Mas eu nem digo em relação só ao meu texto, não. Parece mas veja bem, pessoal, eu volto a dizer para vocês, a correção ela é individualizada, né? Não tem como apresentar coletivamente. O Júlio tem um estilo de é porque escrita, nós a conversamos... Priscila tem um estilo de Ô, escrita, Júlio, né? Fala aí, Mas pessoal. deixa eu responder primeiro, tá? Só um instante, é só a questão que ela colocou aí, é só frisar. Porque o que ela está falando também, na verdade, como da forma também que eu senti, é porque isso depende também de uma faculdade para outra, né? Acho que faltou uma questão do alinhamento, do que seriam os parâmetros, não em questão de ABNT, mas igual, por exemplo, em uma das disciplinas que a gente está fazendo agora, a professora disponibilizou uma folha com cabeçalho próprio, com o emblema da UENG, então ficou assim, um tanto desnivelado. E no caso aqui, ela está trazendo a questão do alinhamento mesmo, que eu acho que poderia ter sido feito, principalmente na disciplina, né, que trata dessas questões das normas, esse alinhamento seria um dos primeiros itens, né, para a gente poder também estar se adequando à própria UENG, seria esse o fato, entendeu?
Perfeito. Então, pessoal, deixa eu dar a resposta de vocês. O que se espera de um aluno de ensino superior é um texto que se entrega com cabeçalho, sim, que você tem que colocar o seu nome, o seu curso, a tua turma, a sua matrícula. Isso é meio que esperado. Vamos dizer assim, qualquer curso que você faça, você nunca entregue uma folha sem um cabeçalho. Um cabeçalho, pessoal, é tipo uma apresentação prévia do que você está fazendo. Né? De preferência, até coloque ó, atividade tal, até repita a atividade. Isso não é obrigação, vamos dizer assim, é o que se espera, é uma organização, tá? Então, eu concordo com a tutora se ela pedir um cabeçalho. É o que eu peço para meus alunos. Olha, ponha minimamente o seu nome, a instituição, o que foi pedido, alguma coisinha lá que você vai digitar rapidamente, tá? A coesão e coerência é esperado sim, tá? Até de alunos de ensino médio eu peço vamos dizer assim, essa cadência no que você está desenvolvendo, né? Vou dar exemplos. Quando eu sou corretor também, nesse curso eu sou professor formador, mas há mais de 10 anos eu fui tutor. E quando eu corrijo atividades, às vezes os meus alunos escrevem tópicos. Eu recuso na hora, eu falo, não, tópicos não, eu quero um texto com coerência e coesão, explicando o que está pedindo aí, eu não quero tópicos, que aí a pessoa começa por pontinho, palavrinha, pontinho, palavrinha, pontinho, palavrinha. E na hora eu recuso. Aí a pessoa fala, por que você recusou? Estava tudo aí da aula. Eu falei, não, você recusou porque você não fez um texto. Eu quero um texto com cabeçalho, justificado, que basta selecionar o texto, clicar no justificado, né? E escrever ali com coerência e coesão. Com coerência, eu espero uma cadência. Primeira parte foi tal, depois ele falou disso, em seguida falou daquilo outro, e a conclusão é mais ou menos isso. Isso é muito básico para qualquer disciplina, tá, gente? E por coesão, a gente espera uns conectivos, umas emendas de parágrafos em parágrafos. Não existe fórmula quanto a isso. Pode ser uns 4 parágrafos, 3 parágrafos, 2 parágrafos, 5 parágrafos, mas eles têm que conversar entre si. Fechei um parágrafo. Na primeira parte, o Júlio falou, tá, ponto. Em seguida, isso é coesão. Logo depois, coesão. E para complementar, todas essas expressões são coesão. E lá no fim você fecha, finalmente, para finalizar, concluindo, né? Isso é um texto básico. Cabeçalho, desenvolvimento, que é a coerência, né? Expressões de coesão, e você justifica, seleciona o seu texto de Word e clica em formatar, tá? E também é importante, se possível for, você já começar a inserir algumas coisas de ABNT, se possível for, tá? Então, eu acho que, de fato, estamos aprendendo, ainda é a primeira turma, mas é esperado que esse tipo de atuação, eu acho que o tutor foi brilhante aí, se ele pediu isso. Eu estranharia se ele não pedisse essas coisas, porque eu, enquanto tutor, eu peço. Tá? É assim que a gente aprende a escrever melhor, é assim que a gente evolui, tá, gente? Acho que é isso, né? Alguma outra pergunta, meus queridos? Ô, Júlio, desculpa a insistência. Sim, Andréia, pode falar, Andréia. Eu até tentei tirar um print aqui da minha atividade, porque ela está com... seria, tipo, assim, eu enviar esse tipo de uma atividade sem cabeçalho, sem um título, não faria muito, eu não enviaria esse tipo de atividade, né? Não faz parte do meu perfil como docente. Então, claro que não quer dizer que eu vou enviar um texto perfeito, mas esse é um estilo básico para quem está dentro de uma academia. Então, eu gostaria de pedir que você desse uma olhada no texto, porque talvez a tutora não tenha esse preparo para olhar. Andréia, com todo respeito, eu discordo, os tutores são muito, muito, muito bem preparados. Eu aconselho você a responder para a própria tutora, colocando essas dúvidas, ela vai te responder, entendeu? A gente faz isso enquanto tutor. Eu falo que eu sou tutor também, tá, gente? Enquanto tutor, você pode perguntar, manda uma mensagem no chat para o seu tutor, fala, olha, eu gostaria de uma informação adicional sobre isso aqui, a senhora falou isso aqui, eu fiz isso aqui, converse com ele, o tutor está para vocês, gente, à disposição para dialogar e para ensinar, vocês podem conversar com ele,
né? Você pode requisitar, olha, por favor, você pode dar uma olhada nisso aqui, eu não concordei, é normal você às vezes não concordar com o tutor, você pergunte a ele, né? Eu não vou olhar, porque conhecendo os tutores que temos, eu sei que todos eles estão preparadíssimos, tá? Preparadíssimos, converse com ele, vai dar certo, eu tenho certeza que ele vai te dar um esclarecimento, ou ela, né, eu não sei, né, vai ser legal, tá? Nossa, verdade, Wellington. Queridos, obrigado, Wellington. O conselho, o recado da Cristina, tá? Eu vou até abrir aqui meu zap. Ela disse que até dia 31 vocês devem escolher fazer a rematrícula. Peraí, eu vou abrir meu zap aqui para pegar exatamente o... Tá pronto. Júlio, por gentileza, lembre a turma que até dia 31 eles devem fazer a inscrição, né, a continuação do curso, a matrícula, e nessa matrícula vocês têm que optar por 3 coisas, vocês têm que escolher, tá? Você pode escolher, opção A, continuar com habilitação dupla em Libras e português, né, e suas literaturas, ou a habilitação só em Libras, ou a habilitação em língua portuguesa e literatura. Então, eu repito, você vai ter que fazer até o dia 31, mas eu recomendo que vocês façam antes, tá, gente? Se puder, né? Vocês devem escolher uma dessas 3 opções, tá? Até dia 31, fazer a escolha no ato da matrícula entre continuar com essa habilitação dupla, que é Libras, Português e as literaturas, ou habilitação só em Libras, ou habilitação em língua portuguesa e suas literaturas. Pronto, o recado. Ela também pediu para avisar que parece que houve um problema, que a UENG fechou todos os diários, então isso já está sendo resolvido. Ela disse assim, porque às vezes você vai olhar o diário seu lá, vai constar como cancelado, reprovado, alguma coisa, mas você não está reprovado, não. Foi um problema que houve, fecharam todos os diários, mas eles já foram reabertos, estão resolvendo lá. Então não fiquem preocupados que você achando que você está reprovado, que apareceu que está reprovado lá, não. Maria, você quer dizer alguma coisa? Pode falar. Tem uma mãozinha levantada aqui da Maria. O Paulo, eu não sei sinceramente dizer. Está escrito aqui que é até dia 31, tá? Eu não sei se o Wellington tem essa informação para a gente aqui, Wellington. Se você pode fazer hoje, por exemplo, né? Eu acredito que o prazo final é 31. Mas com certeza vocês podem ver que vocês receberam esse recado por escrito, tá? Eu só estou lembrando uma coisa, uma informação que vocês já têm, tá? Alguém mais, meus queridos? Isso, está aqui, ó. É a partir de 31, então. Então tá bem. Alguém colocou no chat aqui, ó, a Keila, né? Que a data da realização das matrículas é a partir de 31. Então eu falei errado, é a partir de 31. Tá? Isso, olha lá. E tem esse recadinho que eu dei aqui, para você escolher uma dessas 3 opções. Tudo bem? André, sua mão está levantada. Você ainda quer perguntar alguma coisa? Ou já podemos terminar, gente? Não, desculpa. Tranquilo? Ô, Querido, Júlia, oi, Júlia, pode só falar. uma última pergunta sobre essa questão da rematrícula. Se a gente tiver eventuais dúvidas, a gente vai procurar a secretaria, né? Vai ser por e-mail mesmo. Olha, ou conversa com o seu tutor, né? Manda uma mensagem lá, entendeu? Uhum. Mas eu acredito que essa informação vai chegar até vocês. Ela já chega sem perguntar, por algum canal. Porque tem a questão também do resultado da dispensa, né? Das disciplinas para quem pediu. Perfeito. Aí eu já acho que é por um e-mail de secretaria, né? Que é um caso específico, né? Pedir dispensa, uma análise, né? E qual que é o prazo da matrícula? Começa dia 31, mas você sabe quando termina? Eu não sei essa informação, tá? Essa informação vai chegar até vocês por escrito ou já chegou, né? Mas aqui está dizendo que é a partir de 31.
Eu até vou consultar para mim estar sabendo também, e vamos fazer essa informação oficial chegar até vocês. De qualquer forma, dia 31, já fique pronto para você fazer essa rematrícula, tá, gente? É um Não, tá procedimento, joia. é um procedimento simples, rápido, você não vai demorar muito. Já agende aí, 31 já faz de manhã ou de tarde, né? Faz isso daí, né? Alguém mais, querido? Se alguém quer dizer alguma coisa? Isso. O Paulo, como funciona? É uma escolha. Provavelmente vai ter 3 bolinhas lá, você vai escolher uma delas, tá? Ou eu quero só Libras, ou eu quero essa habilitação dupla, que é Libras e Português e Literaturas, ou eu quero aquela última opção, que é só Português e Literatura. É uma opção pessoal, sabe? É pessoal. O Júlio, mas eu sou ninguém na fila do pão, né? Eu escolheria, acho que habilitação dupla, para você poder trabalhar futuramente tanto com Libras ou tanto com português e suas literaturas, né? Se você escolher só Libras, você só vai poder trabalhar futuramente só com Libras. Quero trabalhar com português. Não, você escolheu só Libras, né? Se você escolher Libras e português e suas literaturas, é as duas, né? Mas é uma opção pessoal de você, o que você pensa, o que você quer, né? Tá bom? Se precisar de algum esclarecimento, só chamar a gente ali, né? Mas é isso. Ô, Paulo, eu respondi a sua Boa pergunta. noite, Pode falar, quem está falando? Patrícia. Boa noite, tudo bem? Tudo, Patrícia. Diga. Não, eu queria saber quanto ao tempo, é a mesma duração, se a pessoa escolher só uma? Sim, é uma boa pergunta, Patrícia. Eu não tenho essa informação agora, sabe? Eu não vou arriscar dizer não. Pode escrever por e-mail para a secretaria, sabe? No e-mail do curso. Pessoal, esse curso ele é à distância, mas vocês podem perguntar. Existem e-mails, telefones, perguntem essas informações, tá? Quem escolheu a opção A, qual é o tempo, a opção B, qual é o tempo, a C, qual é o tempo. Fato é que vocês têm que escolher uma das 3. Eu não sei se o Wellington tem essas informações agora para passar, do tempo que dura cada uma dos 3, né? Eu não tenho agora, não. É uma informação de secretaria, né? A durabilidade. Eu vou ficar te devendo essa, Patrícia, né? Tá bom, Mas obrigada. mande um e-mail para alguém assim, e se você não conseguir com ninguém, você me pergunte. Aí eu corro atrás, eu até vou deixar anotado aqui, ó, o tempo. Tempo de cada opção. Eu já pergunto para a Cristina amanhã, que é a nossa coordenadora, e ela me dá isso daqui e eu repasso a vocês, né? Tempo de cada um. Tá bom? Mas já deixem agendado para o dia 31, vocês entrarem no sistema e fazerem essa matrícula. Tá bom? Faculdade tem essas burocracias, tá, gente? Queridos, obrigado por esse momento, foi bem bacana. Tomara que não tenha sido muito teórico. E é isso, é paciência, tá, gente? O curso é paciência, a gente vai se formando em cada situação, em cada momento, e continuar, força, continuar. Nada passa tão rápido quanto o tempo. Daqui a pouco vocês estão formadas e formados, Deus quiser. Um abraço para vocês, viu, gente? Vamos nos falando, tá? Obrigada, um abraço. Até mais, tchau. Obrigado, viu, Priscila, e demais equipe de intérpretes aí. Obrigado, Elton. Obrigado, pessoal. Excelente noite.
Sim.